Boa noite, gente. Tudo bom, pessoal? Espero que isso passe logo nessa situação que a gente está passando agora e volte logo às nossas aulas presenciais, né? Porque eu estou morrendo de saudade, querendo ver vocês e ter uma aula participativa, onde eu posso ouvir vocês, né, e aprender com vocês também, né? Hoje a gente vai falar aqui, continuar sobre a nossa aula que a gente falou, teve uma introdução sobre excelência em atendimento, sobre vendas, falando um pouco de tudo, né, do mercado financeiro, do mercado econômico, cenário, para a gente poder entrar mais a fundo, afunilar mais os assuntos. E hoje eu trouxe para vocês um assunto, a gente vai falar sobre uma parte muito importante de vendas, que é chamado o nosso cliente, né? Razão de ser da empresa. Foi o que a gente mencionou um pouco sobre a aula passada, que o cliente é a razão de ser da empresa, mas muita gente ainda não se deu conta disso. Por esse motivo, existe tanto mau atendimento, que foi o que nós falamos e citamos, né, na aula passada. Muitas pessoas não entendem que a razão de ser é o cliente, que nós precisamos muito mais dele do que ele de nós, até porque existe uma concorrência muito grande, muito acirrada, e se for para comprar um produto, ele pode comprar em qualquer lugar. Mas é o cliente que traz todos os benefícios para a empresa, é o cliente que paga o salário do funcionário, é o cliente que paga, né, toda a parte funcional da loja. Então, assim, o cliente é o motivo pelo qual a empresa existe, para atender os clientes. Mas tem pessoas que não entendem isso ainda, que acham que o cliente ele tem a obrigação de comprar. Como ele tem a obrigação de comprar se ele tem tantas escolhas, tantas oportunidades, né, tantas lojas vendendo os mesmos produtos? Se for para comprar por comprar, ele pode comprar em qualquer loja, não é verdade? Então, assim, ele tem que ter a importância dele, tem que não ter a importância, mas ele tem que, os funcionários têm que entender, a empresa tem que entender que o cliente é o principal motivo da empresa funcionar, é o atendimento. Tem hora que as pessoas esquecem um pouco disso aí, né? Se tiver, eu dou um exemplo a vocês, se tiver um gerente chamando o funcionário naquele momento, e se esse funcionário estiver atendendo um cliente, qual seria a escolha dele? Parar e atender o gerente ou continuar atendendo o cliente? O gerente que ele é consciente, né, o gestor que é consciente da importância do cliente, ele vai entender se o funcionário estiver atendendo um cliente, porque o cliente ele passa a ser mais importante até do que o gerente da loja. Ele passa a ser mais importante do que a autoridade maior que tiver na loja, a hierarquia. Então, o gerente que tiver essa consciência, ele vai entender e vai valorizar a atitude do funcionário, que é continuar atendendo o cliente. Então, ele é a razão de ser da empresa. Sem cliente, a empresa não existe. Sem cliente, a empresa não tem funcionários. Se não tem funcionários, não tem salários, não tem famílias, né, que são beneficiárias, né, que recebem, que são, no caso, sustentadas através do trabalho daquele funcionário. Sem cliente, nada pode acontecer. É a nossa razão de ser. É a definição mais objetiva, mais, assim, bem definida, né, para o que é um cliente. Tem um texto de um autor desconhecido que foi citado por Albrecht e Bedford nos livros dele, né?
que segundo os autores, ele merece ser reconhecida a definição dele, porque foi a resposta mais excelente em relação ao que é um cliente. Nós vamos ver agora, no próximo slide, esse texto, né, que eu achei que é um texto de reflexão, é um texto que diz e que fala dessa importância do cliente dentro de uma loja, o que ele é. O que é um cliente? O cliente é a pessoa mais importante em qualquer tipo de negócio. O cliente não depende de nós é que dependemos dele. O cliente não interrompe nosso trabalho, ele é o propósito do nosso trabalho. Tem pessoas que acham que o cliente está interrompendo quando ele chega para ser atendido. Se a pessoa estiver fazendo algum trabalho burocrático naquele momento e o cliente chega, ele se sente incomodado. Então, o cliente não interrompe nosso trabalho. Ele é o propósito do nosso trabalho. O cliente não faz um favor quando entra. Nós não estamos lhe fazendo nenhum favor esperando por ele. É a nossa obrigação esperar pelo cliente. E ele não faz nenhum favor para a gente quando ele está entrando. O cliente é uma parte essencial do nosso negócio, não uma parte descartável. O cliente não significa só dinheiro em caixa registradora. É um ser humano com sentimentos que precisa ser tratado com todo o respeito. O cliente merece toda a atenção e cortesia possível. Ele é o sangue de qualquer pessoa. É ele quem paga o seu salário. Sem o cliente, você fecharia suas portas. Nunca esqueça disso. Esse texto, ele mostra, cada vez que eu leio uma frase dessa aqui que foi dita nesse texto, vem na minha mente, né? Vem a reflexão de momentos que eu vejo que isso acontece no dia a dia, né? Que ele é a pessoa mais importante do negócio, tem sido esquecido isso, né? Que o cliente não depende de nós, porque muitas vezes tem pessoas que tratam como se ele dependesse de nós, né? Se dependesse da gente. Ele não depende, nós é que dependemos dele, nós é que dependemos do cliente. O cliente não interrompe, isso aqui é uma das coisas que mais eu vejo acontecer. As pessoas se incomodarem, às vezes estão conversando, estão falando sobre outras coisas. Quando o cliente chega, é esquecido qual é o motivo que ele está ali para atender o cliente, ele esquece de sair. Então, quando ele atrapalha uma conversa, quando ele atrapalha algo que ele quer fazer, ele não interrompe nosso trabalho. Ele é o propósito do nosso trabalho. Nós temos que lembrar disso, que nós estamos ali para atendê-lo, não é para estar conversando, não é para estar fazendo qualquer outra coisa, né? O principal motivo é ele, atender o cliente. O cliente nos faz um favor quando entra, não nos faz um favor, até porque ele tem muitas outras opções de compra. Lojas em cima de lojas, né, atendimento em cima de atendimento, serviços oferecidos, inúmeros serviços sendo oferecidos, mesmos serviços oferecidos por N empresas. Então, ele não faz um favor, né? Ele pode comprar em qualquer lugar. Então, esse texto aqui, ele traz realmente uma reflexão que a gente vê no dia a dia, no nosso dia a dia. Com as mudanças, né, que estão acontecendo no mercado, que a gente falou sobre isso, a empresa que não focar cliente, ela dificilmente ela consegue se sobressair no meio tão competitivo. Dificilmente, se ela se preocupar mais com produtos, se ela se preocupar mais com outra coisa que não seja o cliente, é difícil, porque é o cliente que faz a empresa existir. É atrair, é reter, é cultivar os consumidores, é cultivar os clientes, né? Reter esses clientes, que é o mais difícil. Além de ter, né, todos esses três processos, além de você atrair o cliente para a loja, você tem que reter o cliente na loja, né? Fazer com que ele fique comprando com você e cultivar aquele cliente. Satisfação do cliente. A satisfação do cliente não tem prazo de validade.
de forma nenhuma. A partir do momento que o cliente, ele se sente satisfeito dentro de alguma empresa, ou de algum negócio, ou de algum serviço, esse cliente, ele se fideliza naquele atendimento. Você vê, tirando por nós, né, a nossa experiência, a experiência que nós temos em relação a um atendimento, quando você confia, quando você tem total confiança em um serviço, ou total confiança em um produto, ou total confiança em um médico, por exemplo, você não vai para nenhum outro. Você já está condicionado a ser atendido por ele, porque você conquistou a confiança dele. Você conquistou o cliente de uma forma que ele vai ficar sendo sempre, ele foi fidelizado àquele serviço, foi fidelizado àquele produto. Então, a satisfação dele não tem validade, não. Porque a partir do momento que você conseguir cativar o cliente, que você conseguir reter esse cliente, ele vai estar passando por várias lojas, mas aquela pessoa, aquele nome, aquela loja, ela vai estar de uma forma que ele passe por qualquer outra e não entre na loja, que ele só gosta de comprar. Quando você oferece a melhor experiência de compra para o cliente, que você faz com que ele atenda a necessidade dele, atenda a satisfação dele. Então, ele vai ser um cliente tão fiel dentro da empresa que ele vai defender a empresa. Além de defender a empresa, ele ainda vai trazer mais clientes através da propaganda que ele vai fazer, através da forma com que ele vai reproduzir aquela satisfação dele, daquela loja. De se sentir bem onde ele está, sentir que ele tem confiança, porque o cliente, a partir do momento que ele se sente tão bem, ele atende tão bem a necessidade dele, a satisfação dele dentro de qualquer empresa, ele se sente parte dela. Ele já se sente uma parte dela e nós também temos que fazer com que ele se sinta dessa forma. Ele é parte daquela empresa. A parte principal, né? A fundamental. Mas ele tem que se sentir dessa forma. E isso aí ele vai defender, ele vai trazer outros clientes, ele vai falar sobre o atendimento, ele vai falar sobre o produto, ele vai falar, se tiver alguma falha, o cliente ele fica de uma forma que ele confia tanto dentro daquela empresa, quando ele já está fiel a ela, que mesmo que tenha alguma falha, ele vai defender, ele vai ajudar, ele vai até se conversar e falar. Ele vai ser um consultor gratuito, ele vai falar, olha, aconteceu isso aí, para vocês não se prejudicarem, e assim, você vai ter um grande aliado, um parceiro realmente. As empresas bem-sucedidas dentro de um cenário bastante competitivo, é aquilo que a gente estava falando, o foco é o cliente. Mas para poder satisfazer, fidelizar o cliente, é preciso entender as suas necessidades e os seus desejos, para você entender o cliente. Hoje não é só simplesmente vender um produto ou vender um serviço, vender por vender, mas você tem que atender a expectativa do cliente. Você tem que, como algumas pessoas falam, né, alguns livros, alguns textos falam, encantar o cliente, surpreender o cliente. Ele tem que sair dali se sentindo a melhor experiência que ele teve em relação à compra, satisfeito, feliz, com a necessidade dele atendida, com o desejo dele atendido, se assim for no caso, porque quando você conhece o seu cliente, quando você conhece a sua necessidade, porque a necessidade do cliente vai muito mais além, é muito mais complexo, né, do que só comprar um produto. Ele vai muito além disso aí. Então, quando você entende a necessidade dele, que você sabe ouvir ele, de repente o cliente ele chega para comprar um bolo, eu dei um exemplo desse aí, ele chega para comprar um bolo, a gente percebe que ele está querendo comer alguma coisa que seja doce, né? Mas aí você oferece a ele uma coisa totalmente diferente do que ele foi buscar. Como você vai atender aquela necessidade dele? Isso é um exemplo bem simples, é uma coisa para trazer uma ilustração para vocês que vocês absorvam, né, o que é
atender a necessidade dele e a satisfação dele, né, o desejo dele. Se o cliente está procurando alguma coisa, algum produto, nós temos que oferecer a ele, se a gente não tem exatamente aquilo que ele quer, a gente tem que oferecer algo similar, porque ele já está dando a dica, quando ele pede o produto, ele está dando a dica daquilo que ele quer. Quando você tem essa percepção, você já entende mais ou menos o que é que ele está querendo. E ali você conversando com o cliente, dando toda a atenção a ele, ele vai falar, se você ouvir, né, porque tem que ser um bom ouvinte, para poder captar, para poder entender o que ele realmente está necessitando naquele momento. Qual é o desejo dele. Como entender seu cliente, né? Você precisa vender o que o cliente ele quer comprar. Para saber o que ele quer, é necessário entender quais os seus valores, sua necessidade, as tendências de compra, as atitudes. É estudar o comportamento do consumidor e ter abordagem sistêmica, né? De tal forma que resulte o diferencial, o seu diferencial no mercado, né? Vai ser esse, entender, estudar o comportamento dele, entender o que ele está querendo, vender aquilo que ele quer comprar, entender os seus valores como assim, o que é que ele está dando importância naquele momento, porque ele não está fazendo uma simples compra. Quando ele vem comprar um objeto, ele vem comprar ou um serviço, ele vem para atender ou a necessidade dele ou um desejo dele, né? E quando ele fala sobre a necessidade dele, a gente vai entender mais ou menos o que é que ele está ali necessitando, e a gente tem que vender um momento, a gente tem que vender a satisfação dele. É algo muito mais do que só aquilo que ele está dizendo, para chegar na satisfação, né? Para que a gente atenda a satisfação do cliente, para que ele saia satisfeito da sua compra. É atender a necessidade dele, aquilo que ele realmente está buscando, seja produto ou seja serviço, né? Entender a tendência, o que ele está buscando, ouvindo, né? Ouvindo bem o que ele quer, dando atenção ao que ele quer, para a gente conseguir captar qual é a ideia dele, qual é a expectativa dele. Necessidade e desejos, né? A necessidade e desejos dos consumidores são assuntos que geralmente quem lida muito com isso aí é a parte de marketing. O marketing, ele está sempre se reunindo, né? Reunindo e estudando a forma consciente e inconsciente de compra do consumidor. É a parte que foca mais essa questão, né, do desejo, da necessidade. A gente não vai se aprofundar muito nisso, porque é mais, assim, a parte de marketing, ela é muito mais profunda, ela é muito mais complexa, mas quando a gente fala um pouco sobre a questão da marketing, a gente aplica isso no dia a dia, que a gente tem que aplicar essa tendência do marketing. É porque o marketing, ele se aprofunda mais, ele vai no cérebro da pessoa, ele vai no comportamento inconsciente do consumidor, ele vai buscando cores, ele vai buscando tudo aquilo que ele possa fazer com que o consumidor ele compre. Então, é uma coisa muito mais além. Mas a gente vai se resumir, a gente vai focar na questão da satisfação do cliente, na compra, na atitude, no momento, né? Esses temas, eles são muito complexos, são muito mais profundos do que nós podemos, assim, imaginar. Mas a necessidade humana é aquilo que a pessoa está buscando, que ele está necessitando de forma básica, né? Satisfação básica. Como o quê? Alimento, abrigo, segurança. E o desejo? O desejo são carências por satisfações específicas. É quando aquilo não é extremamente necessário, né? Ele pode variar em relação a vários temas, cultura, religião, preferências pessoais. Então, quando a gente entende o que é necessidade e o que é o desejo, é o primeiro ponto que a gente tem para poder fazer um bom atendimento. É a necessidade, é quando você conversa com ele e entende que o que ele está procurando é uma necessidade ou é um desejo.
Isso é muito profundo, viu? A gente fala assim, mas se você for entrar mesmo nesse contexto, você vai ver a direção. Mas lá na frente tem alguns exemplos, mas eu digo para você um pequeno exemplo falando agora assim em relação a uma pessoa que vai comprar uma maquiagem. Talvez essa pessoa tenha um desejo, tenha uma insatisfação, ou talvez tenha uma autoestima baixa, e ali ela está querendo melhorar. Qual é o motivo que ela está comprando aquela maquiagem? Né? Talvez seja para levantar mais a autoestima. Então, é isso que a gente tem que captar do cliente. É isso que a gente tem que entender do cliente. Qual a necessidade dele daquele produto? Né? E porque por trás do que ele está comprando existe uma necessidade ou existe um desejo. E a gente tem que entender, no caso, qual a necessidade. Se a gente atende a necessidade dele, ou se a gente atende o desejo dele, esse cliente ele vai sair satisfeito. Para isso, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre essa questão da necessidade e do desejo do cliente. Aqui é uma parte sobre de marketing, né, que fala de marketing. A marketing estuda até cores, como eu tinha falado antes. Isso aqui são cores que estimulam a fome. Você vê aqui que, ó, Habib's, girafas, né, o Burger King, a Mac, todos eles trabalham com cores amarela e vermelha, pessoal, e são as cores que estimulam a fome. Tudo tem um porquê no jogo de marketing, porque inconscientemente ele está trabalhando ali na influência, né, na influência no comportamento do consumidor. Aqui é a pirâmide de Maslow, que a pirâmide de Maslow, a gente usa muito em questão de administração, mas também é usada em relação à motivação. O que é que motiva? A gente aqui, em cima disso aí, a gente vai entender o que é que motiva. Em primeiro lugar, necessidades fisiológicas, necessidade de segurança. Segundo, necessidades sociais, necessidade de autoestima, necessidade de autorrealização. Aquele de autoestima que eu falei, a questão da maquiagem, né? Qual a necessidade dele? Necessidade social, a família que ele prioriza, ele quer dar um bem-estar à família, o que ele quer trazer com isso? E a prioridade são as nossas necessidades fisiológicas. A gente atribui isso aqui muito em questão de motivação dentro da administração, dentro dos colaboradores, dentro dos funcionários, como trabalhar essa motivação de trabalho dele. E trazemos também para a questão da evolução das vendas, das compras, né? Como você vê, como é que ele vai se comportar, qual é a necessidade dele, ir mais a fundo, né? Qual é a necessidade dele, se ele está atrás de uma necessidade fisiológica, se ele quer uma segurança. Então, é um desejo, né? É uma coisa mais profunda. Aqui tem um exemplo que eu dei para vocês, estou com sede. É uma necessidade estar com sede. Quero tomar uma coca. Aí já é um desejo. Então, a necessidade e as necessidades básicas que a pessoa tem. Ele está com sede, ele está querendo o quê naquele momento? Ele está querendo tomar uma água. Se ele é a necessidade dele de matar a sede dele. Mas quando ele está satisfeito, essa necessidade básica, ele já está satisfeito com isso, ele quer tomar uma coca, ele está com desejo de tomar uma coca. Então, existe a diferença. Aqui eu acho que dá para, exemplificando, você entender. Se ele está com desejo de tomar uma coca, eu vou dar a coca para ele de uma forma melhor possível, gelada, às vezes com gelo, limão, então vou estar atendendo o desejo dele. Se é água, se está com necessidade de beber água, eu vou procurar dar uma água de uma forma que ele goste, né? Como é que ele gosta, gelada, qual é a qualidade que ele quer, eu vou procurar entender qual a necessidade dele, né? Qual é a expectativa dele. Como vender um travesseiro. Esse é um exemplo, assim, que bem simples, mas que eu acho que ele pode representar melhor essa questão da necessidade, essa questão da venda. Uma pessoa que quer comprar um travesseiro, é simplesmente um travesseiro, qualquer travesseiro vai servir para essa pessoa, né? Como atender a sua expectativa?
Talvez ele não queira só um travesseiro, ele queira um travesseiro porque existe como é que eu posso dizer, mais específico, né? O que ele procura no travesseiro? Ele procura um travesseiro que seja mais alto, que deixe ele com a cabeça mais alta, porque tem dificuldade de respirar, ou mais baixa que ele quer, ou com aquelas voltas que tem que encaixa com a coluna. Então tem que entender, não é só um travesseiro, ele quer um travesseiro, então qualquer travesseiro serve. Eu pego qualquer um e vendo para ele. Mas eu vou estar atendendo a necessidade dele? Eu vou estar atendendo a expectativa dele? Talvez ele queira procurar ter uma noite de sono melhor, uma noite poder dormir melhor, porque o travesseiro é uma coisa tão séria, né? Se você não tiver assim aquele que é adequado para você, você pode ter dor de cabeça, você pode ter dores nas costas, você pode acordar com a noite de sono mal, né? Você pode acordar pela manhã já mal-humorado. Veja como a gente vai além daquilo que ele quer comprar. Se eu for vender produto por vender, então ele quer um travesseiro, qualquer um travesseiro eu vou vender para ele. Mas se eu vou querer atender às expectativas dele e querer que o meu cliente ele saia satisfeito, eu tenho que entender qual é a necessidade desse travesseiro para ele. E ele poder ir para casa, encontrar um travesseiro adequado à necessidade dele e poder estar satisfeito. E ter uma noite de sono tranquila, e dormir bem, e se acordar bem. Veja como é a necessidade de atender à expectativa do cliente. Não é só vender o travesseiro. Okay? Isso é um exemplo assim que é bem simples, mas assim que a gente pode materializar um pouco, né? Na mente, assim, trazer qual é a expectativa disso aí. Esse é um exemplo do travesseiro, mas em tudo que você vai vender, você tem que ir mais além para atender a expectativa do cliente. Um cliente satisfeito, ele transmite essa satisfação sobre um produto a uma média de mais ou menos 8 pessoas. Ao passo que um cliente insatisfeito vai chegar a mais de 20 pessoas sua desventura com o produto. Veja como é sério isso aí. Um cliente insatisfeito, ele reproduz a satisfação dele para 8 pessoas. Assim, mais ou menos, isso é um estudo, uma estatística que foi feita, né? E ao passo que um cliente satisfeito, ele consegue passar para muito mais gente, 20 pessoas, ou quer dizer, muito mais do que 100% do que um cliente satisfeito faz. Então, a força da negatividade ela é muito grande. Ela é muito grande. A partir do momento que um cliente sai insatisfeito de uma loja, ele não sai sozinho. Ele sai levando mais 20 com eles. Vamos supor mais ou menos assim. Mais 20 clientes com ele. Porque a experiência vai ser negativa e tem uma força tão grande que ele vai estar sempre reproduzindo aquilo que ele vivenciou dentro da loja, dentro da empresa, o mau atendimento, a insatisfação dele. Então, ele vai produzir isso aí com muito mais força do que se fosse positiva. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, muito cuidado com o cliente que sai insatisfeito, com o cliente que a gente não atende a expectativa. Com aquele cliente que ele pode estar fazendo uma propaganda negativa, que isso pode influenciar, impactar diretamente nas vendas, que pode trazer a imagem da empresa de uma forma distorcida. Então, o cliente insatisfeito é muito perigoso, né? É muito perigoso. Antes de qualquer coisa, a gente tem que ter o cliente como um parceiro. Antes de qualquer coisa, a gente tem que atender a satisfação do cliente. Antes de qualquer coisa, o cliente é a nossa razão de ser. Antes de qualquer coisa, né? A gente tem que já fazer o nosso trabalho. Chegar num ambiente organizacional, dentro da empresa onde aquele cliente está, oferecer a melhor experiência de compra, a melhor experiência de serviço. Essa é a nossa missão quanto empresa.
mas por um motivo, por algum momento, você não consegue atender esse resultado e passa para ele um resultado negativo, né? A gente tem que se preocupar. Tem que se preocupar com o cliente insatisfeito. Porque esse cliente, ele vai embora, mas leva com ele vários. Porque a partir do momento que ele conversar, que ele disser, eu fui ali, não deu certo, ele já está criando, na mente da pessoa, ele já está criando uma negatividade, ele já está influenciando a outra pessoa a ver com a ótica dele, ver com os olhos dele. Toda vez que ele passar, eu acho que você já aconteceu isso com você, porque já aconteceu isso comigo também, de alguém chegar e falar, ali não é legal, por isso, e você realmente, poxa, então nem vou lá, nem chego lá. Então, assim, como o poder da negatividade, né, da ótica dele vai influenciar, a gente não, às vezes não dá nem oportunidade de tirar as nossas próprias conclusões. Geralmente, já pelo que é abordado, já pelo que o cliente fala, a gente já, pelo cliente não, pelo que o cliente insatisfeito fala, a gente já olha com a mesma ótica dele, a gente não dá nem oportunidade de ver se realmente é daquele jeito ou não. Se fala de uma comida, a comida não foi boa, você já produz esse sentimento dentro da pessoa que está ali ouvindo. Então, ganha e perde, né? Cliente, o que é que a gente ganha com o cliente satisfeito? Ele permanece fiel, compra mais à medida que a empresa lança produto, fala bem da empresa, de seus produtos, dá menos atenção à concorrência. É aquilo que eu falei, quando o cliente é fidelizado dentro daquela empresa, que confia nos produtos, que confia no atendimento, que confia em tudo que é oferecido pelaquela empresa, ele nem dá aí para a concorrência. A concorrência pode fazer o maior OE, mas ele permanece fiel àquela empresa. Ele começa a ser parte da empresa, ele precisa ser respeitado, né? Então, além de sugerir ideias sobre produtos, trabalhei numa empresa que a gente fazia reuniões de clientes. É muito importante ouvir o cliente. Aqueles clientes que são parceiros, aqueles clientes que estão dentro da loja, saber, ouvir a opinião deles, ver o que eles estão achando, ele ajuda o funcionamento da loja, ajuda o serviço. Aí tinha muitas reuniões de cliente para a gente poder saber, porque existem outras técnicas, outras formas de medir a satisfação do cliente também, através de pesquisas, né, de levantamentos que é feito para poder saber se está tendo um bom atendimento, se não está, como é que o cliente está vendo, se o cliente está gostando ou não. E tem essas reuniões de cliente também, que eles participam um pouco daquilo, da vivência da empresa e dá suas opiniões, que é super importante. A gente tem uma ótica de dentro para fora, e o cliente tem de fora para dentro. Ele visualiza ali. A gente acha que está oferecendo um serviço que ele está tranquilo. O serviço está super tranquilo, está saindo tudo bem. E o cliente está vendo de um outro lado, está vendo de uma outra forma. E não, então, nada como a gente ouvir funcionário, cliente, né, as pessoas que estão envolvidas no processo para melhorar, né, o atendimento, para melhorar, buscar mais oportunidades. E existe o cliente, aquele que a gente está falando, o cliente insatisfeito, que transmite sua insatisfação para várias pessoas, né, fazendo aquela propaganda negativa. E o que a gente falou ainda agora, né, quando o cliente insatisfeito vai embora, ele leva mais 20 com ele. Não vai sozinho. Então, essa propaganda que ele faz, a forma com que ele foi mal atendido, a forma com que um produto não satisfez a ele, a forma com que ele, a ótica com que ele teve, né, a experiência de compra que ele teve, a experiência do serviço oferecido, a falta, às vezes, de atendimento, a falta de atenção, a falta de que, geralmente, tem pessoas que preocupam só na venda. A gente tem a pré-venda, a pós-venda e temos a venda, né? Então, se você não concluir esses 3 processos, você vai deixar algo faltando. A gente fez um levantamento aqui
e eu vi em outras situações também os motivos de perdas de cliente. E o maior percentual de perdas de cliente é o mau atendimento do profissional e dos atendentes. Por mais que a empresa, às vezes, ofereça treinamentos, tem empresas que oferecem treinamentos, tem empresa que está sempre auxiliando o funcionário a buscar um bom atendimento, tem incentivos, né? Incentivos com comissão, incentivo com premiação, atendendo às metas. Por mais que seja feito tudo isso, ainda existe um mau atendimento. O mau atendimento, às vezes, gera muito por questão de insatisfação do funcionário. Isso aí já é uma outra situação. É um dos motivos que pode estar ocorrendo também o mau atendimento. O mau atendimento pode estar vindo também pela insatisfação do colaborador, por não estar satisfeito dentro da empresa, porque não está feliz no ambiente, porque o clima organizacional não é bom, por vários fatores que ele pode não estar, no caso, não pode estar assim, dando a visão ao cliente, né? Dando uma visão, a melhor visão. Ele está vendo ali, está reproduzindo aquilo que ele está recebendo com a insatisfação dele. E geralmente é um círculo virtuoso quando você atende bem o seu funcionário atende bem o cliente volta a comprar na loja, né? Então, quando você trata bem o funcionário trata bem o cliente e por aí vai. Mas isso aí é uma questão que a gente fala já de empresa, de clima organizacional, voltado mais para o funcionário, já é uma coisa mais, outro foco. Mas o maior percentual de perdas de cliente é o mau atendimento. Aqui a gente tem outros fatores que correspondem, mas você veja, 65%, mais do que a metade, nessa estatística, nesse levantamento aqui, é o mau atendimento do profissional ou do atendente. Fidelizar o cliente. A satisfação é o elemento capaz de fidelizar o cliente. O cliente satisfeito, o cliente feliz, o cliente com a sua expectativa. Aliás, ele se surpreender com o atendimento, né? Ele entra pensando que é uma coisa, de repente ele sai surpreendido do atendimento, da gentileza, da forma com que as pessoas chegam, abordam ele saindo de lá super feliz. Aquilo vai fidelizar, é o que a gente estava falando antes. Fidelizar o cliente, você ganha um parceiro comercial. Ele não vai mais para nenhum local. Primeiro porque quando você ganha a confiança da empresa, você não consegue ter confiança em outras coisas, em outras lojas, em outras empresas. Você só gosta de ser ali, porque você foi bem tratado, porque as pessoas agiram com honestidade com ele, auxiliou ele na necessidade, ajudou ele a atender a necessidade dele. Então, quando você consegue atender essa expectativa dele, você, com certeza, você fideliza o cliente e não perde para a concorrência. Que é como a gente faz. Eu falo assim, fico pensando sempre que tem coisas que eu sou assim. Eu compro, quando eu gosto de um médico, eu só quero aquele médico. Quando eu vou no local que eu gosto de comprar, eu só quero ir comprar naquele local. Eu só vou para outro lugar se caso, por algum motivo, eu não puder ir para lá e for alguma coisa de emergência. Mas quando eu ganho confiança ali, quando eu consigo ter confiança ali, eu só gosto de ir para o mesmo local. Não vario muito isso, eu não sei se todos são assim, né? Mas a maioria das pessoas são. Por isso que a gente fideliza o cliente. Por isso que já tem essa forma, já tem essa ideia de como fidelizar o cliente, né? Atendendo a satisfação dele e superando suas expectativas. Bem, gente, é isso, né? É o que eu estou deixando para vocês hoje, um pouco da visão do que é o cliente, a necessidade do cliente, a expectativa do cliente. Espero que contribua muito para vocês. Aguardo vocês na próxima aula, né? Se for por vídeo aula, não sei. Eu peço muito a Deus que não seja. Estou doida que volte as aulas presenciais.
e que a gente possa realmente ter uma aula participativa, mas que senão nós vamos voltar e estar fazendo videoaula, mandando conteúdo para vocês, enquanto isso não se normaliza, tá certo? Que o negócio é a gente não parar e continuar fazendo o trabalho e vida que segue, né? Enquanto tudo isso vai se resolvendo, a gente vai dando continuidade ao nosso trabalho, tá? E aproveitando o tempo da melhor forma possível. Tá bom? Então, um abraço para vocês, que vocês todos fiquem na paz, né? E logo, logo a gente se encontra.